Já te disseram que você é velho demais para aprender um novo idioma? Que seu cérebro, de alguma forma, já passou do prazo de validade? Que aquelas trilhas neurais estão calcificadas, endurecidas como concreto seco ao sol? E que a fluência é um privilégio exclusivo dos jovens e de suas mentes supostamente superiores? Pare por um segundo, olhe para trás, para as décadas de experiência que você acumulou. E se eu te dissesse que tudo o que você ouviu sobre idade e aprendizado de línguas não está apenas errado, mas é o exato oposto da realidade? Existe uma verdade que pode chocar o seu sistema e ela é a seguinte: o seu cérebro, após os 50 anos, possui algo que nenhum jovem de 20 anos pode igualar. Imagine um terreno baldio. Um jovem de 20 anos chega com uma folha em branco, sem obstáculos, pronto para construir. É fácil, rápido, mas a estrutura é rasa. Agora olhe para você. Você não tem um terreno vazio, você tem uma metrópole vibrante, uma rede complexa de viadutos, sistemas de energia e bibliotecas monumentais construídas ao longo de décadas. Aprender um novo idioma aos 50 não é tentar construir algo do zero em um deserto, é integrar um novo bairro a uma infraestrutura de elite que já funciona com perfeição. Enquanto os aprendizes mais jovens começam com tábuas rasas, você está trabalhando com décadas de conhecimento interconectado, reconhecimento de padrões refinado por anos de resolução de problemas complexos e uma profundidade de experiência de vida que transforma a maneira como os idiomas realmente se fixam na sua mente. A comunidade científica tem descoberto algo notável, algo que Richard Feynman, o físico ganhador do Prémio Nobel e professor lendário, entendia intuitivamente sobre como as mentes maduras absorvem informações. Feynman não era apenas um gênio da física quântica, ele era o mestre da desmistificação. Ele sabia que o conhecimento real não vem da memorização de rótulos, mas da conexão de conceitos com a realidade que já conhecemos. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de novas possibilidades, eu quero fazer um convite. Deixe o seu like e me conte de que lugar do mundo você está assistindo hoje. É fascinante ver como a sede de conhecimento une pessoas de todos os continentes e idades. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se e ative o sino de notificações. O que vamos explorar aqui hoje não é apenas uma técnica de estudo, é uma mudança de paradigma sobre o que significa envelhecer e evoluir. Alguma vez isso já aconteceu com você? Você tenta usar aplicativos de idiomas, ouve podcasts no caminho para o trabalho, talvez até pague por cursos caros, mas quando chega o momento de falar, sua mente simplesmente apaga. Você reconhece as palavras em uma página, mas não consegue produzir uma frase na vida real. Surge aquela frustração, aquela voz sussurrando: se eu tivesse começado aos 10 anos, seria diferente. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar essa crença para sempre. O segredo não é lutar contra a sua idade, é aprender a usar as vantagens extraordinárias que o seu cérebro maduro já possui como uma alavanca. Feynman descobriu um método deceptivamente simples que trabalha com a arquitetura natural do seu cérebro e não contra ela. E aqui está a parte fascinante. Essa técnica diária de apenas 10 minutos torna-se exponencialmente mais poderosa após os 50 anos, precisamente por causa da maneira como sua mente processa e conecta informações. Pense na sofisticação do que você já construiu. Você passou décadas dominando habilidades complexas, navegando por desafios de carreira, entendendo as nuances das relações humanas, explicando conceitos intrincados para colegas ou filhos. Seu cérebro construiu uma rede de significado incrivelmente sofisticada, uma vasta teia de experiências interconectadas. Ao aprender um novo idioma usando a abordagem de Feynman, você não está começando do zero absoluto, você está integrando um novo vocabulário em um ecossistema mental rico que você passou uma vida inteira cultivando. A maioria dos métodos trata o seu cérebro como um balde vazio, esperando para ser preenchido com palavras desconexas e regras gramaticais secas. Eles ignoram a verdade fundamental que a neurociência já provou. Cérebros maduros não aprendem através da absorção passiva, eles aprendem através da criação ativa e da conexão significativa. Suas décadas de experiência em comunicação não são uma desvantagem, elas são exatamente o que faz este método funcionar com tanto vigor. Vamos encarar o elefante na sala.
a biologia. Por décadas, a ciência popular nos vendeu a ideia de que o cérebro é como uma bateria que só descarrega, ou uma peça de hardware que se torna obsoleta após os 25 anos. A plasticidade acabou, diziam eles. Velhos hábitos não morrem. Mas a neurociência moderna acaba de jogar esse manual no lixo. A verdade é que o seu cérebro não morre aos 50. Ele muda de especialidade. Enquanto o cérebro de um jovem é como um batedor rápido em uma floresta aberta, capaz de correr em qualquer direção, mas sem saber para onde ir, o seu cérebro é uma rede logística de alta performance. Pense no seguinte: a maioria dos cursos de idiomas trata o seu cérebro como um container vazio, esperando para ser preenchido com palavras desconexas como se fossem peças de Lego em uma caixa escura. Eles te dão o rótulo Apple e dizem que é maçã. Mas para um cérebro de 50 anos, uma maçã não é apenas uma fruta. É o cheiro da torta que sua avó fazia. É a textura da fruta que você colheu em uma viagem há 20 anos. É o conceito de saúde, de pecado original, de tecnologia. Você possui o que os cientistas chamam de inteligência cristalizada. E é aqui que a mágica acontece. Richard Feynman costumava dizer que existe uma diferença abismal entre saber o nome de algo e saber algo de fato. Ele odiava a memorização estéril. Para ele, o conhecimento era um organismo vivo. Quando você tenta aprender uma língua aos 50 e sua mente dá um branco, você sente que falhou. Mas a ciência nos diz o contrário. Esse momento de quase, onde a palavra está na ponta da língua, mas não sai, é o momento de maior crescimento neural. Cientistas chamam isso de efeito de testagem. Imagine que sua memória é um músculo. Se você apenas lê uma palavra e a reconhece, você está apenas olhando para o peso na academia. Mas quando você fecha o livro e força o seu cérebro a buscar aquela palavra no labirinto da sua memória, sem colas, você está finalmente levantando o peso. Esse esforço de recuperação cria trilhas neurais que são ordens de magnitude mais fortes do que qualquer repetição passiva. Aos 50 anos, você tem mais caminhos para chegar ao mesmo destino. Se você esquece a tradução direta, sua mente madura pode cercar o conceito através de sinônimos, contextos e experiências vividas. O jovem não tem esses atalhos. Se ele esquece a palavra, ele cai no abismo. Você não. Você tem uma rede de segurança construída por 5 décadas. Aqui entra o paradoxo que explode a mente. O seu cérebro maduro aprende mais rápido porque ele tem mais informação, não menos. Imagine tentar organizar uma biblioteca. É mais fácil organizar um livro novo em uma biblioteca que já tem seções de história, culinária e filosofia bem definidas, ou jogá-lo em uma sala vazia onde ele é o único objeto no chão. Seu cérebro é essa biblioteca monumental. O método de Feynman, que vamos dissecar a seguir, é a chave para catalogar esses novos livros linguísticos nas prateleiras certas. Você não está lutando contra a biologia. Você está ignorando o fato de que possui um supercomputador de última geração e está tentando rodar nele um software de ábaco. Aquela pequena frustração que você sente ao procurar uma palavra não é um sinal de declínio, é o som do seu motor potente aquecendo, é o seu cérebro descartando o que é superficial para construir algo que vai durar. Então, da próxima vez que alguém disser que você passou do seu auge, sorria. Eles estão olhando para a velocidade da largada, você está focado na potência do motor. Se você está pronto para parar de tratar seu cérebro como um balde furado e começar a tratá-lo como o ecossistema vibrante que ele é, escreva nos comentários: eu tenho a vantagem. Estamos apenas começando a desbravar esse novo território. Agora vamos abrir o capô e olhar para as engrenagens dessa máquina. Richard Feynman tinha um superpoder que não vinha de equações complexas, mas de uma simplicidade radical. Ele dizia: se você não consegue explicar algo para uma criança de 6 anos, você não entendeu de verdade. Ele não estava apenas falando sobre física, ele estava descrevendo a arquitetura fundamental do aprendizado humano. E aqui está o porquê de os seus 50 anos serem o terreno perfeito para isso. Imagina que aprender uma língua é como construir uma ponte. Um jovem de 20 anos tenta construir essa ponte com materiais leves e rápidos, mas sem base firme. Já você, aos 50, é um engenheiro veterano que já tem as fundações lançadas em ambos os lados do rio. Você não está construindo uma ponte no vazio, você está conectando 2 continentes de conhecimento que já existem. Aqui entra a técnica dos 10 minutos diários de Feynman, adaptada para o seu cérebro de elite.
Não é sobre decorar listas de verbos, é sobre o ensino simulado. Pegue um conceito que você acabou de aprender, digamos o tempo verbal passado em italiano, e tente explicá-lo em voz alta para alguém que não sabe nada. Pode ser para o seu reflexo no espelho, para o seu cachorro ou para um neto imaginário. Por que isso é tão poderoso para você agora? Porque você passou décadas refinando a habilidade de explicar coisas. Você explicou projetos para chefes, orientou colegas, ensinou lições de vida para seus filhos. Seu cérebro está treinado para destilar a essência das coisas. Mas eu não lembro das palavras. Como vou ensinar? Você pode questionar. E aqui está o diálogo que Feynman teria com você. Ótimo! É aí que a mágica acontece. Se você não consegue explicar, você acabou de identificar exatamente onde o seu conhecimento tem um buraco. O buraco não é um fracasso, é o seu mapa do tesouro. Pense em um exemplo cotidiano. Se você aprende a palavra alemã Gemütlichkeit, que descreve aquela sensação de aconchego e paz, um jovem apenas memoriza Gemütlichkeit igual a aconchego. Mas você alcança sua biblioteca de sensações. Você conecta essa palavra àquela tarde chuvosa de 1985 com um café quente, ao sentimento de segurança que você construiu no seu lar, à paz de uma conversa sincera. Você não está guardando um símbolo abstrato, você está ancorando uma palavra nova em 50 anos de realidade sólida. O jovem tem a rapidez, mas você tem a densidade. A ciência chama isso de processamento profundo. Quanto mais ganchos emocionais e contextuais você tem para uma informação, mais impossível é para o seu cérebro esquecê-la. Sua vida é uma imensa coleção de ganchos. Quando você aplica o método Feynman por 10 minutos, você não está estudando, você está integrando. Você está pegando uma peça de metal frio, a palavra estrangeira, e soldando-a em uma estrutura de aço já aquecida, sua experiência de vida. Você percebe a diferença? A maioria dos métodos de ensino quer que você ignore quem você é e volte a ser uma criança tabula rasa. Que perda de tempo! O segredo é exatamente o oposto, é usar cada grama da sua maturidade como um catalisador. Se você sente que finalmente faz sentido parar de lutar contra a sua história e começar a usá-la como combustível, escreva nos comentários: "Estou pronto para conectar". Nesse exato momento, enquanto você me ouve, seu cérebro está fazendo algo que um jovem de 20 anos raramente faz. Ele está avaliando, comparando e sintetizando. Essa é a vantagem do veterano. O aprendizado passivo é o inimigo. A criação ativa, usando sua capacidade de simplificar o complexo, é o seu passaporte para a fluência. Mas para dominar isso completamente, precisamos entender o limite onde a biologia e a filosofia se encontram, e é para lá que vamos agora. Mas aqui é onde batemos de frente com a realidade nua e crua. Se o seu cérebro de 50 anos é essa potência, por que a sensação de travar é tão real? Porque parece que às vezes estamos tentando carregar um software pesado em um hardware que range. Existe um paradoxo fundamental aqui, algo que toca as leis da termodinâmica. Na física, a entropia nos diz que tudo no universo tende à desordem. A informação, sem uma estrutura que a sustente, simplesmente se dissipa no calor do esquecimento. E é aqui que a maioria dos estudantes desiste, acreditando ter atingido seu limite biológico. Mas o limite não é a sua idade, o limite é a sua resistência ao caos. Pense na velocidade de escape. Para um foguete sair da Terra, ele precisa de uma força monumental para vencer a gravidade. No aprendizado, os primeiros 10 minutos são a sua velocidade de escape. O paradoxo é que o jovem aprende rápido porque ele tem menos gravidade. Ele não tem tantas memórias, tantas responsabilidades, tantos conceitos para conectar. Ele flutua. Você, por outro lado, tem uma massa mental enorme, e na física, quanto maior a massa, maior a atração gravitacional. Cada palavra nova que você tenta aprender precisa ser puxada por essa gravidade imensa de tudo o que você já sabe. Isso não é ruim? Você pergunta ao Richard Feynman imaginário sentado à sua frente. Ele daria um sorriso astuto, balançaria a cabeça e diria: ruim? É o seu maior triunfo. Um planeta pequeno como Marte perde sua atmosfera para o espaço porque não tem gravidade suficiente para segurá-la. Júpiter, o gigante, segura tudo o que toca. Você é Júpiter.
O paradoxo da fluência tardia é que você parece ser mais lento para processar o básico, mas você é infinitamente mais capaz de sustentar o complexo. O jovem decora a palavra liberdade em 5 segundos, mas ele tem uma compreensão rasa do que isso significa. Quando você aprende a palavra liberdade ou freedom, ela se choca com décadas de experiências suas sobre o que é ser livre, o que é estar preso, o que é o peso da responsabilidade. Esse atraso no processamento que você sente não é declínio cognitivo, é o tempo que o seu cérebro leva para realizar bilhões de conexões que um jovem simplesmente não consegue fazer porque ele não tem o material de construção necessário. Há um limite biológico? Claro que há. Não vamos fingir que o tempo não passa. A velocidade de condução nervosa pode diminuir milissegundos, mas a ciência da reserva cognitiva mostra que o cérebro maduro compensa essa microlentidão usando áreas maiores do córtex. Enquanto um jovem usa apenas um hemisfério para tarefas de linguagem, o cérebro maduro frequentemente recruta ambos os hemisférios. É como se, com o tempo, o seu cérebro tivesse deixado de ser um solista para se tornar uma orquestra sinfônica completa. O verdadeiro limite que enfrentamos é o medo do ridículo, uma barreira psicológica que os jovens, em sua ignorância audaciosa, muitas vezes ignoram, mas o método Feynman destrói isso. Ao se colocar na posição de professor por 10 minutos, você inverte o jogo. Você não é mais o aluno velho tentando entender, você é a mente experiente organizando o caos. A entropia mental é vencida pelo sentido. Se a informação não tem significado, ela morre, mas se ela se conecta à sua história, ela se torna parte da sua biologia. O paradoxo final? Aqueles que começam mais devagar, mas com maior profundidade de conexão, chegam a uma fluência que não é apenas repetir sons, mas expressar a alma. É o momento em que a língua deixa de ser um código e passa a ser uma nova lente para ver o mundo que você já conhece tão bem. O limite não é o tempo que você tem de vida, mas a coragem de usar a vida que você já viveu como alicerce do seu novo saber. Comenta abaixo, minha massa é minha força, se você entende agora que sua experiência não é um peso, mas o que mantém seu novo idioma orbitando sua mente para sempre. Chegamos agora ao cume da nossa montanha, o ponto onde a técnica encontra a transcendência. Se você me acompanhou até aqui, percebeu que aprender um novo idioma aos 50 anos não é uma tentativa desesperada de recuperar a juventude, mas sim o ato supremo de exercê-la com sabedoria. Richard Feynman dizia que a beleza de uma flor não é diminuída pelo conhecimento científico de sua estrutura celular. Pelo contrário, o conhecimento apenas adiciona camadas de admiração. Com o seu aprendizado acontece o mesmo. Aos 50, você não está apenas aprendendo a gramática, você está aprendendo a anatomia de uma nova forma de sentir o mundo. Imagine que a sua consciência é um vasto oceano. Durante 5 décadas você navegou por águas conhecidas, mapeou recifes e aprendeu a ler as estrelas em português. Quando você decide aprender um novo idioma agora, você não está apenas mudando o nome das coisas, você está ganhando um novo par de olhos. Existe uma frase atribuída a Carlos Magno que diz: ter um segundo idioma é possuir uma segunda alma. Para um jovem, essa segunda alma é um rascunho. Para você, é uma obra-prima que dialoga com uma vida inteira de memórias. A beleza da realidade é que ela é infinitamente mais complexa do que qualquer sistema educacional nos fez acreditar. Quando você usa o método de Feynman, ensinando o que aprendeu, simplificando o complexo e testando sua própria memória de forma ativa, você está, na verdade, realizando um ato de rebeldia biológica. Você está provando que a plasticidade cerebral não é uma característica da idade, mas uma característica da curiosidade. O entusiasmo de Feynman pela vida vinha da sua recusa em aceitar o eu não sei como um ponto final. Para ele, o eu não sei era o convite mais excitante do universo. Pense nisso de forma filosófica. O tempo não é o seu inimigo. O tempo é o cinzel que esculpiu a estrutura robusta que hoje permite que você aprenda com profundidade. Um jovem pode aprender a palavra francesa para saudade e achar o som bonito, mas você, quando aprende essa palavra, sente o peso de cada despedida, de cada reencontro e de cada ausência que viveu. O idioma deixa de ser um código e se torna uma extensão da sua biologia. É por isso que os seus 10 minutos diários são tão potentes. Eles não estão apenas armazenando dados, estão reencantando a sua percepção da existência. A consistência que discutimos não é sobre disciplina militar, é sobre um compromisso com a sua própria evolução.
Você já entendeu que as grandes mudanças na vida não vêm de explosões súbitas de intensidade, mas da paciência inabalável do rio que esculpe o cânion? Ao dedicar esse pequeno tempo, usando sua capacidade inata de conectar e ensinar, você está mantendo as engrenagens da sua mente brilhantes e lubrificadas. A fluência que você busca não é o destino final, é o processo de se tornar alguém que consegue habitar dois mundos ao mesmo tempo. E aqui reside a verdade que explode a mente. O mundo que você vê é definido pelas palavras que você conhece. Ao expandir seu vocabulário, você está literalmente expandindo as fronteiras do seu universo pessoal. Você está provando que o cérebro maduro é, na verdade, o auge da engenharia natural para o aprendizado de alta complexidade. Você não é velho demais, você é experiente o suficiente para finalmente aprender do jeito certo. Se este novo olhar sobre a sua própria capacidade transformou a maneira como você encara o espelho e o livro de idiomas, eu te faço um convite final. Se você sente que a sua mente foi despertada, escreva nos comentários: Feynman mudou minha perspectiva. Eu leio cada um desses comentários, pois eles são o testemunho de que a curiosidade não tem data de validade. Sua jornada não termina aqui, ela se expande. O seu like ajuda esta mensagem a alcançar outros veteranos que foram convencidos de que suas mentes estavam calcificadas, quando, na verdade, elas são diamantes sob pressão, prontos para brilhar. Existe um vídeo aqui ao lado que detalha como aplicar esses princípios especificamente para o vocabulário, o calcanhar de Aquiles de muitos, mas que para você será apenas mais uma ponte para a sua nova alma. Clique nele, continue essa conversa comigo e vamos provar ao mundo que a melhor fase para aprender a falar é quando você já tem algo profundo a dizer. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, em todas as